Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, recebendo hoje aqui no nosso cantinho de bate-papo o oftalmologista Dr. Leôncio, ele que é um grande parceiro do nosso programa, participa com frequência falando sobre saúde da visão. Hoje, nossa entrevista é direcionada para as gravidinhas de plantão, né, doutor? Olho seco é uma queixa muito comum, e aí você comentou no bloco anterior, hidratação é fundamental e o consumo de ômega 3, você comentou a chia como excelente fonte, né? E aí de 3 a 4 colheres de chia no dia. E também linhaça. A linhaça, é verdade, a linhaça, né? Que é... Linhaça. A linhaça acho que até é mais rica em ômega 3 do que a própria chia, Do que a própria né? chia. Os nutricionistas sempre recomendam essas sementinhas pra gente, então vale a pena, viu, turminha? Para você que está acompanhando, a linhaça, a chia, vale aumentar o consumo ou mesmo a suplementação através de cápsulas, que muita gente acaba optando também. Outra queixa muito comum, doutor, é a questão das manchas escuras. Muitas gravidinhas se manifestando, dizendo isso, tá? Tipo, comecei, né, a olhar, observar as coisas, eu percebo uma mancha, e vocês também, nesse momento de exame, percebem essa mancha. O que é essa mancha, doutor? Olha, essa manifestação, muitas vezes, pode estar ligada à hipertensão ou à arterial. E nós sabemos que as grávidas precisam ter, muitas vezes, nos dois extremos, né? Ou ali em torno dos 15 aos 18, 19, ou próximo dos 40 anos, elas têm uma maior propensão a ter algum distúrbio da hipertensão arterial, que está relacionada à hipertensão gravídica, ou mesmo à eclâmpsia, chamada pelas nossas avós, nossas mães. Então, ela precisa controlar a pressão arterial, e quem tiver essa manifestação ou tiver algum distúrbio da hipertensão, deve fazer consulta também com o oftalmologista, porque o oftalmologista vai ser o profissional que, junto com o seu obstetra, vai poder nortear melhor como é que vai controlar essa pressão. Doutor, uma mãe que tem um probleminha na visão, que já tem alguma doença instalada, ou mesmo a questão do grau, né, que já faz o uso de óculos ou de lente de contato, enfim, o bebê, ele tem mais chance de desenvolver esse mesmo problema da mãe ou não? Tipo, não corre risco da mãe passar para o filho esse probleminha que ela apresenta? Eu sempre brinco que filho de peixe, peixinho é, né? Então, nós vamos ficar atentos de algumas manifestações miópicas, geralmente passam por herança. Quais as gerações? As principais, assim, pela sua experiência? Não, geralmente a miopia e alguns astigmatismos, né? Agora, às vezes nós não podemos esquecer que tem a carga genética da mãe e a carga genética do pai. Então, às vezes dá um casamento bom e até fica sem grau nenhum. Às vezes um é hipermétrope, o outro é míope, quando casa, os genes lá, nada vem. E o bebê não vai desenvolver nada. E o bebê não vai desenvolver. Então, nós temos que, não é porque a mãe às vezes tem... Agora, nas altas miopias, as chances de desenvolver geneticamente uma alta miopia são maiores. Então, mas não é... Eu já vi casos de famílias de que um dos ramos, ou o pai ou a mãe, são altos míopes e acaba a criança não sendo alta míope, nem tendo miopia. Então, varia muito de acordo com a genética desses casos. Queria aproveitar e fazer um alerta, doutora, até me lembro que a gente já falou sobre isso em uma outra oportunidade, mas hoje a gente percebe o uso das tecnologias é algo real, né? Não adianta a gente fingir que não vê ou tentar impedir, porque as crianças nascem numa era extremamente tecnológica, né? Então, elas nascem sabendo usar celular, computador, né? Quem tem criança pequena em casa sabe, filho, sobrinho, neto, né? Às vezes eles, inclusive, nos driblam, porque às vezes a gente está ali com alguma dificuldade, a criança vem, não é assim, ó. E, de repente, ela consegue resolver uma coisa que nós adultos não conseguíamos resolver no computador ou no celular. Muitas mães, às vezes, para conseguir aquele respiro, né, doutor? De fazer uma coisa em casa, de atender um telefone, precisa fazer alguma atividade e deixa a criança ali um pouquinho se entretendo num joguinho,
um joguinho de celular, de tablet, e hoje a gente percebe cada vez mais cedo essa criança, né, exposta a essa luz, a essa tecnologia, que a gente sabe que em excesso faz muito mal para adulto, acredito eu que faça muito mal para as crianças também. Tem alguma restrição nesse sentido, doutor? Por exemplo, se você pudesse hoje orientar as mamães, olha, antes de tal idade, tente evitar ao máximo expor essas crianças, esses bebês, sobre essa luz de celular, de tablet, de computador. Tem alguma orientação nesse sentido? Eu acho que não é só a luz, a radiação que emitiria de uma tela matriz ativa dessas varia muito de equipamento para equipamento. Me parece que o problema não está aí. O que nós vemos hoje é que crianças de 6 meses ou até menos, no carrinho já tem pendurado um tablet passando um filminho da Peppa, alguma coisa para entreter a criança. Os desenhos dos personagens, né? As crianças têm um desenvolvimento da visão totalmente diferente da imagem do que as mães pensam, né? Nos primeiros 6 meses, até o primeiro ano. Os olhos desenvolvem até os 7, 8 anos de idade. Então, as mães ficam muito preocupadas, às vezes, com a movimentação. Antigamente eram os móveis, né? Agora deve ter móvel até em tablet agora. Então, as crianças às vezes ficam mais ligadas ao som, alguma outra coisa acalma mais do que aquele joguinho específico. Agora, depois de 1 ano e meio de idade, já complica. E o que nós notamos hoje é que as crianças começam a usar a visão proximal com muito pouca idade, né? Não existe mais o lúdico, o campo, contar vaquinha no horizonte, olhar a estrela, não é nada. Até céu tem no tablet hoje. Hoje está tudo muito perto da tudo criança, muito perto. né? Ela não desenvolve Então, e estimula a visão de longe. O que a comunidade oftalmológica mundial está prevendo é que até 2050, parece longe, mas não é tão longe não? assim, nós vamos ter um boom de miopia. Ou seja, mais ou menos 50% da população vai ser míope, vai usar óculos para a distância. Metade da população? Metade da população. E isso são trabalhos de meta-análises feitos em distintos países que a gente está tendo esse acesso. Então, eu acho que no Oriente, por exemplo, onde há uma tendência genética de miopia, né, os orientais são bem mais míopes, principalmente os asiáticos, eles estão pondo anteparos nas escolas, porque no Japão, na China, tem muitas escolas que é tudo por tablet, tudo por tudo tecnológico. Tudo tecnológico. Muitos não têm livro, caderno, não tem nada. Para a criança gente. não se aproximar muito. Então, e agora, o que acontece é que na medicina, no nosso corpo, às vezes, para a gente constatar um problema, levam 10, 15 anos, né? E eu acho que nós vamos nos deparar realmente com a gente já está assistindo isso, um boom de miopia. Vocês já estão percebendo esse aumento, até pela Estamos percebendo também nos indivíduos próximos dos 40 anos, que é quando o braço ficava cansado para perto, para a gente ter, essas pessoas estão ficando um pouco mais precoce. Hoje, dependendo do grau, da atividade que a pessoa tenha, com 36, 37 anos, ela já está precisando usar óculos para perto. Então, novamente, os extremos, porque estão ocorrendo abusos do uso dessa visão proximal muito cedo. Para a gente finalizar, doutor, tem alguma última orientação, ou mesmo um alerta, né? Um leve puxão de orelha para aquelas pessoas que estão nos acompanhando e aí pensando mesmo na mãe que quer cuidar da saúde da visão da criança, ou mesmo essa gestante, né? Que também deve ter um cuidado redobrado com a sua saúde, porque nesse período, né, de uma mudança hormonal muito significativa, a visão das mamães, das gestantes, ela está comprometida. Eu acho que cabe um alerta com relação à vacinação, né? As mães que têm dúvida com relação à rubéola, se já tomaram a vacina, se fez alguma reação, na dúvida, converse com o médico e antes de engravidar, a vacina da rubéola. É algo que a sorologia é muito importante. E também da toxoplasmose. A toxoplasmose pode causar sérios problemas na visão, no desenvolvimento visual, tanto da mãe como da criança, e é algo que acho que no pré-natal nós devemos ver. Sempre é importante um pré-natal bem feito,
com o médico de confiança, né, com o ginecologista e obstetra de confiança da mãe. Obrigada, viu, doutor? Como sempre, muito bom recebê-lo. Eu vou divulgar os contatos do doutor Leôncio. Quem quiser tirar dúvidas, quem quiser saber mais, né, sobre os cuidados que a gente deve ter aí com os nossos olhos, pensando em saúde da nossa visão. Então, qualquer orientação, os telefones do doutor estão no vídeo. Vocês podem anotar e, se desejar, falar então direto com a equipe do doutor. Muito obrigada, viu? Uma boa Até tarde. uma próxima oportunidade.